agora os senadores já estão votando, mas estão votando primeiro a indicação para o Ministério Público, um nome que também foi aprovado hoje lá na Comissão de Constituição e Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. Há uma outra indicação também para o Tribunal do Trabalho, que foi confirmada pela CCJ, e a indicação de Jorge Messias vem na fila. Pedro Venceslau, vou te devolver a palavra, meu querido, porque o Comitê de Política Monetária atropelou você com a decisão da taxa de juros e a nossa musiquinha de breaking news. Vamos lá, meu querido. Breaking news é breaking news, mas retomando aqui. Houve um alerta na base do governo durante o dia, porque detectou-se ali que poderia estar acontecendo uma movimentação do Davi Alcolumbre. E a contabilidade do governo, que segundo o Randolph estava ali nos 41, chegou à casa dos 39. Fontes do Senado, que estiveram ali com o Davi Alcolumbre ou que são próximas ao senador, estão céticas em relação à aprovação do advogado-geral da União. Portanto, não há nenhum tipo de otimismo nesse momento que prevalece ali, que está presente nesse discurso do Randolph Rodrigues, que a gente viu agora há pouco, mas há um clima de muita apreensão na base do governo. O senador Davi Alcolumbre está, nesse momento, tentando reunir o quórum necessário, não há nem quórum necessário ainda para essa votação, mas o fato concreto é que essa votação da CCJ já foi um alerta. O próprio Randolph Rodrigues diz que já era o que eu esperava, mas ele falou que esperava entre 16 e 18 votos. Deu 16 votos. No melhor cenário para ele era de 18 votos. 16 votos é uma votação que iguala a de Gilmar Mendes em 2002, quando ele foi indicado por Fernando Henrique Cardoso. Foi a pior votação que um ministro do Supremo Tribunal Federal já recebeu. Gilmar Mendes recebeu, naquele ano, em 2002, foram, aqui pelas minhas contas, 16 votos a favor e 6 votos contra. Portanto, ele empatou, né, na votação com o Jorge Messias. Isso depois do governo ter feito uma articulação que substituiu 5 senadores que votariam contra, que foram substituídos por senadores da base do governo. Ministros tiveram que pedir licença do cargo para voltar ao Senado para votar. Se não fosse essa mobilização do governo, aí ele teria perdido na CCJ, porque o placar foi ali quase no limite do que é exigido da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, o governo agora está tentando, de todas as formas possíveis, algum tipo de movimentação que seduza ali o Davi Alcolumbre, ou pelo menos sensibilize o Davi Alcolumbre. Nessa fala inicial que ele fez, antes de começar os trabalhos, ele já deixou claro que tem uma irritação que vem pela maneira como o Palácio do Planalto teria conduzido essa indicação do Jorge Messias. Agora, por outro lado, os governistas estão dizendo aqui, nas conversas reservadas, que essa derrota do Jorge Messias seria o perde-perde. Perderia o Davi Alcolumbre e perderia o governo. Perderia o governo porque seria uma derrota histórica e dificilmente outro indicado do presidente Lula seria colocado ali para uma sabatina. E perderia o Davi Alcolumbre nesse momento de escândalo do Banco Master, porque ele tem muitos cargos dentro do governo e, portanto, ele não teria nada a ganhar com a derrota de Jorge Messias. Ele estaria na leitura do governo apenas mandando uma mensagem, deixando clara a irritação dele. E deixando claro também que, se houver uma aprovação do Jorge Messias, ela só aconteceu porque Davi Alcolumbre entrou em cena e atuou. Ele estaria na versão do governo tentando valorizar o passe dele, colocando um bode na sala. A gente só vai saber quem tem razão nessa contabilidade quando chegar o placar final. Aí até porque muita coisa ainda pode acontecer até lá. Há muita articulação acontecendo por WhatsApp entre os senadores, nos bastidores, conversa nos gabinetes também, nos corredores, o governo todo mobilizado, inclusive com senadores que são do Centrão também colocados ali para atuar junto do governo, senadores do MDB, Eduardo Braga, do senador do MDB do Amazonas, também é uma figura central nesse momento. Omar Aziz, que é do PSD, conversando com os senadores das suas respectivas bancadas, mas nada disso seria o suficiente, nada disso vai ser o suficiente se Davi Alcolumbre fizer um gesto que seja contra o governo, um gesto mais contundente, que levaria esse placar para um número desfavorável ao Palácio do Planalto.